Olá, meus irmãos, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Confissão de Fé de Westminster. Se eu não estou enganado, aula de número 38, 39, quem sabe 40. Mas essa aula é especial como uma estreia e não como uma transmissão ao vivo, né? Como eu avisei no último culto, eu estou em férias e por isso você está aqui apenas acompanhando uma estreia. Então, é óbvio que eu não vou acompanhar nenhum tipo de mensagem nesse momento, porque eu provavelmente estarei descansando no Guarujá, quem sabe aí acompanhando alguma transmissão ao vivo, seja da nossa igreja ou de alguma outra igreja, para descansar um pouco aqui de Valinhos, do trabalho, da labuta pastoral, mas com certeza também com saudade dos irmãos. Então, diferentemente do ao vivo, eu não acompanho aqui os comentários, tá bom? Mas não queria viajar, não queria descansar e deixar de dar essas aulas, por isso as deixei gravadas a fim de que estreassem no momento devido. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Falamos sobre batismo até o último domingo, até a última aula, e vamos falar hoje sobre a ceia do Senhor. Vamos orar? Deus amado, esse é o momento de nós nos voltarmos para a nossa confissão de fé, mas crendo que ela é uma fiel exposição da Tua palavra, crendo, Senhor, que ela simplesmente diz o que Tu nos ensinas, crendo, ó Deus, de que ela faz por nós, ó Pai, uma sistematização, um resumo, ó Deus, da Tua sã doutrina. Te pedimos que nesse tempo de aula agora possamos pensar nas coisas do Teu reino, entender melhor a Tua palavra e viver melhor o nosso relacionamento contigo. Venha abençoar-nos, ó Pai, eu lhe imploro no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá, primeiro ponto sobre a Santa Ceia. Da ceia do Senhor, capítulo 29 da nossa Confissão de Fé de Westminster, primeiro ponto nos diz assim: na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento do seu corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo, a fim de lembrar perpetuamente o sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, selar os verdadeiros crentes os benefícios provenientes desse sacrifício para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele e sua obrigação de cumprir todos os seus deveres para com ele e ser um vínculo e penhor na sua comunhão com ele e de uns com os outros como membros do seu corpo místico. Então aqui ele trabalha a natureza, ele trabalha também do que se trata, né, a própria ceia do Senhor, o que ela simboliza, qual o seu objetivo. Então é um primeiro ponto bastante elucidativo. A primeira questão que a gente vai abordar é quando ela foi instituída, na noite que nosso Senhor Jesus Cristo foi traído. Ele traz esse sacramento que aponta para o quê? Para o seu corpo e sangue, que é a ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja. Então, por que período, né? Então, quando foi, no que consiste, em que período isso ocorreu? Observando, ou melhor, por quanto tempo isso deve ser observado, né? Em sua igreja até ao fim do mundo. Então, a Santa Ceia, ela, diferentemente do batismo, ela tem repetição, certo? Então, não é uma característica fundamental dos sacramentos o período. Cada um dos nossos dois sacramentos tem um período distinto. O batismo, uma única vez, não precisa ser repetido, um verdadeiro batismo, e a Santa Ceia, que essa sim precisa ser constantemente repetida, porque ela se trata de um memorial que fortalece a nossa esperança justamente no final. Isso nós vamos abordar um pouco mais para frente com mais detalhes. Então,
Esse é o outro ponto fundamental para nós, porque ela consiste num memorial. Nós não cremos numa repetição de qualquer tipo de sacrifício de Cristo nesse sentido. Nós não cremos na presença de Cristo, como também iremos abordar pormenorizadamente posteriormente, nos elementos da ceia, mas a ceia ela não é uma repetição do sacrifício de Cristo, ela é o memorial, ela aponta para aquilo que Cristo fez, correto? O sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, selar aos verdadeiros crentes os benefícios provenientes. Então, qual é o meio pelo qual eu me torno, em última instância, partícipe de todos os benefícios conquistados no sacrifício de Cristo? É pela ceia do Senhor. Não é que a ceia me traz essas coisas, mas a ceia é, a partir do momento em que eu, batizado, com a operação do Espírito Santo na minha vida, experimento todos os benefícios da obra de Cristo na minha vida, passo por todas essas etapas da Ordo Salutis. Quando eu vivo a vida cristã, eu tenho como selo aquilo que depois de tudo pronto, que vem selar, carimbar, chancelar, dizer aqui está o crente, aqui está alguém remido e lavado, aqui está alguém que vive a sua vida em Cristo Jesus, é a ceia do Senhor. É aí que nós temos esse selo. Lembre-se, o selo é algo que aponta, que testifica, né? Então nós não estamos falando da coisa em si. A coisa em si está no seu íntimo, a coisa em si está na aliança de Deus conosco, a coisa em si está no seu relacionamento com Deus. É aí que está a coisa em si. Agora, quando se trata da ceia do Senhor, nós estamos falando daquilo que aponta para toda essa obra e para o fato de que vivemos debaixo dessa obra. Além disso, desse sacrifício, né, para o nutrimento espiritual e crescimento nele. Nós cremos que essa nutrição ela é espiritual. Nós não cremos que a nutrição ela advenha do líquido, da matéria mastigada. Eu não creio que o pão e o fruto da vinha é que esteja me fazendo crescer espiritualmente. O que eu creio é que porque isso também é abordado na frente, mas o que eu creio é que quando você participa da ceia do Senhor, quando você para dizer ao mundo e para vivenciar diante de Deus que a sua perspectiva de vida, o seu relacionamento com o próprio Deus, o seu relacionamento com a igreja do Senhor, tudo isso está firmado e esperançado na pessoa de Jesus Cristo, é aí que você está sendo alimentado espiritualmente, certo? Então isso não se trata de uma questão carnal, é uma questão espiritual. E aqui eu não estou tratando carnal no sentido de pecaminoso, mas eu estou tratando carnal naquilo que é físico, naquilo que é próprio do nosso corpo. Então não é a digestão dos elementos da ceia que irá me fazer sentir bem diante de Deus, certo? A minha espiritualidade ela não se fundamenta nas questões físicas, materiais, palpáveis e manipuláveis, mas sim na palavra de Deus e que, portanto, se Cristo diz que eu devo ceiar, se Cristo diz que isso me faz participar dos seus sofrimentos, me faz participante dos seus benefícios, então isso é verdade, tá ok? E é a sua obrigação de cumprir todos os seus deveres para com ele e ser um vínculo e penhor da sua comunhão com ele e de uns com os outros como membros do seu corpo místico. Então, se isso aqui está representando, está apontando para o corpo de Cristo, está apontando para a pessoa de Jesus, isso também me faz ter um aspecto da comunhão, daqueles que estão indo na mesma direção, daqueles que estão vivendo essa mesma realidade, daqueles que são coparticipantes das mesmas promessas. Então, a Santa Ceia ela também está associada a uma reunião da igreja, do povo de Deus, para que possa
ali exercitar a sua fé no que Deus nos ensina. Então tem esse aspecto da comunhão, do vínculo da Igreja do Senhor, do corpo de Cristo Jesus. Então a Santa Ceia, meus irmãos, ela é um memorial de extrema importância para a vida da Igreja, porque ela lembra a Igreja de duas questões fundamentais. Você tem um aspecto passado, que é o sacrifício de Cristo Jesus, e você tem um aspecto futuro, que é o fim do mundo. Então, nós estamos ceando, firmados e confiados em algo que foi feito no passado, no que nos tranquiliza quanto àquilo que será feito no futuro. Por que eu olho para o fim do mundo e isso não me mete medo? É muito assim, trágico, cômico, o fato de que tem crente que tem medo de ler o livro do Apocalipse, sendo que o livro do Apocalipse, em última instância, ele fala da nossa vitória. Ele fala de aspectos e coisas boas para nós. Então, nós não estamos abordando, nós não estamos falando de modo algum de alguma coisa que venha a meter medo na gente, mas deve meter medo, sim, isso sim, naqueles que são contrários à palavra de Deus, naqueles que são contrários o agir de Deus neste mundo. Então, a Santa Ceia ela tem esse aspecto, é um olho no passado e um olho no futuro. Ou então, olhar o futuro com tranquilidade quando nós temos dimensão do que foi feito no passado. Então, a Santa Ceia ela tem esse papel importantíssimo na nossa comunhão com o Senhor, no nosso crescimento espiritual. O outro ponto, neste sacramento, não se oferece Cristo a seu Pai, nem de modo algum se faz um sacrifício pela remissão dos pecados dos vivos ou dos mortos, mas se faz uma comemoração daquele único sacrifício que ele fez de si mesmo na cruz, uma só vez, e por meio dele, uma oblação de todo o louvor a Deus. Assim, o chamado sacrifício papal da missa é sobremodo ofensivo ao único sacrifício de Cristo, o qual é a única propiciação por todos os pecados dos eleitos. Então é óbvio, né, irmãos? Nós estamos falando aqui de pouco mais de 100 anos da Reforma Protestante, falando aqui aí pelo século XVII, né, 1643, nossa confissão de fé. Então nós estamos abordando ou falando aqui ainda de muito ranço e de muita necessidade de se mostrar contra o que nós somos protestantes. Ainda somos protestantes contra a Igreja Católica, né? Ainda a Igreja Católica, ela fundamentalmente não mudou a sua teologia, e não digo isso não como uma crítica em si a essa intransigência, porque se entende que está certo, não tem por que mudar mesmo. Agora, eu entendo que tem que mudar porque eu acho que está errada a teologia, mas eles não acham. Mas a Igreja Católica em si ela não mudou, ela é a mesma igreja. Então, se protestamos lá atrás, continuaremos a protestar aqui, né? Não é tão certa assim a frase de que muito maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Não é bem verdade, não. Se você, no nosso entendimento, há uma divisão da glória de Deus com santos, né? Há um usurpar do papel de Cristo na figura papal. Então, isso não são coisas tranquilinhas, isso não são coisas pequenas para nós. Então, não, nós não chamamos católicos de irmãos. São cristãos, fazem parte da tradição cristã, são, sim, herdeiros da igreja originária, daquilo que se desenvolveu, mas nós, como protestantes, entendemos que isso se corrompeu, se tomou um caminho que não deveria ter tomado. Como também, dentro da própria liberdade que há dentro do protestantismo, nós temos desvios tantos entre as diversas denominações e igrejas que surgiram ao longo do tempo, ao longo dos anos. É claro, mas cada um responde por si, né? Eu não posso culpar
a Igreja Católica Romana dos erros da Igreja Ortodoxa Russa, né? Eu não posso culpar os batistas pelos erros dos wesleyanos, eu não posso culpar os assembleanos dos erros dos presbiterianos. Cada um responde por si. Então, dentro desse ranço, dentro dessa questão, você tem aí na teologia católica, no pensamento católico, que o momento da Eucaristia, que é a Santa Ceia, que lá para eles é tão somente o comer da hóstia, né, das mãos do padre, do pároco que está ali distribuindo a hóstia, e isso é feito como quem está mastigando o corpo de Cristo, revivendo o sacrifício de Jesus. Cada missa com hóstia, com Eucaristia, é uma missa com sacrifício. Há um pequeno sacrifício ocorrendo. É óbvio que isso está muito associado ao entendimento católico de que a presença de Cristo na ceia é uma presença física real, numa transformação dos elementos da ceia em corpo e sangue de Cristo. No entendimento deles, quando Jesus Cristo diz isso é o meu corpo, ele está de fato dizendo que o pão seria o seu corpo, nós estaríamos mastigando o corpo de Cristo, que quando Cristo diz para comer do seu corpo, se alimentar da sua carne, isso de fato ocorreria de uma forma mística, uma transformação. Então nós estamos protestando contra isso como confessionais que somos na qualidade de presbiterianos do Brasil, acompanhando a nossa Confissão de Fé de Westminster, adotada como Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, de que o sacrifício de remissão dos pecados que ocorre na missa, que ocorre dentro da teologia católica, é antibíblico, é uma ofensa, na verdade, àquilo que foi feito uma vez por todas na cruz do Calvário. Então, nós não estamos oferecendo a Cristo a Deus, essa oferta já foi feita, nós estamos simplesmente lembrando que isso foi feito. Tampouco nesse momento, esse sacrifício ali da Eucaristia que está trazendo remissão dos pecados, certo? Há também esse pensamento. Como é que ocorre a remissão dos pecados? É porque há novamente a repetição do sacrifício de Cristo Jesus. O que mais aqui? Não se faz uma comemoração daquele único sacrifício, mas se faz uma comemoração. É estranha essa linguagem, né? Comemorar, né? Nós estamos comemorando o sacrifício de Cristo. Parece que nós estamos falando que é uma coisa boa, né? Que Jesus Cristo tenha sido morto. É claro que nós não estamos celebrando a dor, o sofrimento, nós não estamos celebrando a injustiça cometida para que Cristo fosse feito o Cordeiro Pascal entregue na presença de Deus, mas nós celebramos os seus resultados. Nós celebramos que voluntariamente o nosso Redentor entregou sua vida para que nós tivéssemos vida. Tá? Então não leve a mal o sentido aqui de celebrando, né? Porque não tem bem a intenção de dizer que foi algo bom, algo comemorável, celebrável, o sacrifício de Cristo Jesus. Mas esse sacrifício ele fez de uma vez por todas e por meio dele uma oferta, uma oblação de todo louvor a Deus. Então, o que nós estamos compreendendo como ofensivo é que como se aquilo que Cristo fez necessitasse de repetição, como se Cristo necessitasse de uma ajuda nossa para repetir o que ele havia feito. Como se o sacrifício dele lá atrás precisasse ecoar em fato, ecoar em realização ao longo da história da humanidade para que tivesse o seu efeito em cada momento em que ele é celebrado. Não, nós cremos que ele foi feito de uma vez por todas por Cristo Jesus e aquilo que foi feito é suficiente. Não faz sentido nós termos a repetição, nós termos mais uma vez aí o sacrifício de Cristo Jesus sendo feito semana após semana, mês após mês, enfim, a todo momento, a todo tempo que essas coisas
acontecerem. Então, para nós não há um sacrifício, consideramos ofensivo, consideramos herético esse tipo de pensamento. Você está tomando ou dando à igreja um alcance sobre a vida de Jesus, ou uma manipulação do corpo e da carne de Jesus, cooperando com o que ele fez. Eu preciso adicionar obra à obra de Cristo. Isso para nós não faz muito sentido. Assim, o chamado sacrifício papal da missa é sobremodo ofensivo ao único sacrifício de Cristo, o qual é a única propiciação. Entenda? Dentro da teologia católica, o Papa, como vigário de Cristo, ele faz esse papel, essa obra, esse trabalho de representar a igreja, de representar a Deus perante a igreja. Então, quando nós vemos ali a igreja fazendo alguma coisa, a gente entende que tudo que eles fazem por meio do Papa. Tem culto, tem missa, tem isso tudo, porque tem o Papa lá servindo de vigário de Cristo, de substitutivo de Cristo diante de seu povo, tomando ou assentando-se no lugar de Cristo Jesus. Como nós não cremos nessa vigarice, por assim dizer, sem medo de ser ofensivo, é claro, estou sendo jocoso aqui com a linguagem, nós não aceitamos que o Papa esteja operando sobre a igreja a obra de Cristo sobre a vida da igreja. Nós cremos que o próprio Cristo traz isso por meio do seu Santo Espírito. Nós tão simplesmente desfrutamos dessas coisas. Então a gente pode dar uma olhada em alguns textos bíblicos, né? A gente pode acompanhar aí que a palavra de Deus diz, onde nós nos fundamentamos, né, na palavra de Deus para esses pontos aí. Olha aí, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comeres do pão e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, está ficando claro no texto de Jesus Cristo, ou nesse texto que descreve o que Jesus Cristo ensinou a Paulo, ele recebeu do Senhor isso, diz ele, que na noite em que ele foi traído, ele instituiu esse sinal, como disse a nossa confissão de fé, e que este símbolo se refere ao seu corpo, que seria partido por nós, e ao seu sangue, que seria derramado por nós. Sendo assim, nós estamos celebrando essa entrega que foi feita, esse sacrifício que foi realizado. Então, quando ele diz aqui para nós que este é o cálice da nova aliança e aquele ali é o pão, alguns argumentam que isso traria uma abertura para que de fato ele estivesse colocando ali existencialmente alguma coisa, fazendo algum tipo de transformação, mas o fato é que ele está, obviamente, tornando representativos de seu sacrifício o partir do pão e o beber do cálice. São representações do que ele fez. O que nós deveríamos fazer é repetir todas as vezes em que comeres do pão e beberes do cálice, ou seja, quando nós nos reunirmos para ceiar, estivermos juntos como corpo de Cristo para ceiarmos, deveríamos, portanto, tomar em memória nossa, ao partir do pão, ao beber do cálice, o sacrifício realizado por Cristo Jesus. Obviamente que, como o texto diz, vos reunir, ele está apontando para essa necessidade da presença em conjunto das pessoas, para que estivéssemos em conjunto. Não acho correto
a Santa Ceia transmitida pela internet e os irmãos participando virtualmente de suas casas. É um banquete da reunião, é um banquete da união. Quando assentados à mesma mesa, diante da mesma mesa, dividirmos o pão, dividirmos daquele cálice, daquele mesmo fruto da vinha, e então celebrarmos e anunciarmos a morte do Senhor. E a questão é essa, é um anúncio da morte do Senhor, não é, obviamente, a repetição da morte do Senhor. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, Paulo está apontando aqui para a realidade da união da igreja, que deveria compreender o momento da Santa Ceia como um momento que chancela, que sela, que aponta para a realidade da união e dessa união orgânica e que se torna existencial sobre a vida da igreja. Nós existimos como um povo agora, nós estamos aqui reunidos e unidos, juncados pela obra de Deus, pelo Espírito Santo, pelos sacramentos que ele nos coloca, o batismo, a Santa Ceia, toda aquela simbologia contida na ceia do Senhor aponta para o fato de que em Cristo Jesus nós somos feitos um só. Em Cristo Jesus nós temos recebido tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Então, verdadeiramente, há um alimento espiritual, um efeito espiritual no exercício da ceia, na prática da ceia. Não advindos simplesmente do pão e do cálice, mas advindos de toda a celebração, que não inclui tão somente os elementos, né? Esses são os elementos simbólicos, mas há os elementos estruturais, podemos assim dizer, que é a igreja de Deus, que é o ambiente em que a Santa Ceia ocorre, e esse ambiente é o corpo de Cristo. Sem o corpo de Cristo não dá para ter Santa Ceia. É o partir do pão. Eu sozinho não parto pão, não comparto o meu pão, não torno ninguém participante comigo deste momento. Então, realmente não há muita razão de ser de cada um no seu canto, tomando a ceia. Agora, é claro também, isso não quer dizer que você precisa de um número muito grande de pessoas. 2 pessoas estão partindo o pão, né? Então, e por favor, não puxe aquele texto onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio de vós, porque ele não está falando da presença de Deus propriamente, mas da autoridade dos concílios ou das decisões tomadas da igreja, como se fosse pela própria presença de Cristo. Tá? Já dei esse bizu outras vezes aqui. Não se console quando poucos irmãos vão à igreja com esse texto, porque ele não significa isso, tá bom? Mais 2 textos aqui para o nosso deleite. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, voltando à ideia da repetição, ou de que a cada Eucaristia ocorreria o sacrifício de Cristo, o partir real e o derramar do corpo de Cristo Jesus, nós vemos que o autor de Hebreus, ele já ensina que isso ocorre de uma vez por todas. É a suficiência da obra de Cristo Jesus, é o quão cabal foi o seu sacrifício. Nós não necessitamos de qualquer adendo, acréscimo, é algo extremamente danoso quando nós raciocinamos de uma forma sinérgica a obra de Cristo. Algo que aqui, apesar de eu usar o termo sinérgico, né, os arminianos não necessariamente creem com isso também, viu? Não confundam, não façam esse link aí porque eu usei a palavra sinérgico. Porque aqui, esse sinergismo, ele está associado diretamente a uma obra já realizada, né?
A ideia do sinergismo na salvação, ela é a ideia de que Cristo fez uma coisa e você coopera com as suas coisas. O sinergismo que nós vamos ver aqui dentro dessa ideia da Santa Ceia, do sacrifício que é repetido a cada Eucaristia, é um sinergismo que leva você a fazer de novo ou a ter que refazer a obra específica que Cristo fez. Por isso é tão ofensivo, por isso é algo complicado. Mas, no entanto, o autor aos Hebreus vai dizer para nós que não, que isso foi feito de uma vez por todas. Então, não precisamos de modo algum repetir o que aqui foi feito. E também em Hebreus, no capítulo 10, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Então, a grande diferença, uma das grandes diferenças do sumo sacerdote Jesus para os demais é que a obra de Cristo remove pecados, paga pecados, traz pureza espiritual. Mas a obra dos sacerdotes e sumos sacerdotes humanos puramente, eles que era a morte de animais, não poderia trazer limpeza espiritual, somente a da carne, somente a do cumprimento do rito, somente a do depósito na fé da palavra de Deus. Ou seja, eu confio que Deus me deu isso a ser feito e eu faço confiando que Deus está operando o que é necessário através dessa prática de sacrifícios. Jesus Cristo, ele não precisa ficar repetindo isso. Ele fez isso uma única vez e sem necessidade de fazer sacrifício, sem necessidade de fazer qualquer tipo de coisa por si mesmo, né? E ao fazer isso por nós, ele removeu os pecados, tornando qualquer necessidade de um adendo à sua obra de remissão dos pecados plenamente inútil ou desnecessária. Ele fez um único sacrifício pelos pecados e assentou-se à destra de Deus. Veja, ele completa a sua obra sacerdotal no que tange ao sacrifício, ao rito, e assenta-se à destra da majestade de Deus. Agora ele vai ser o nosso intercessor, tão somente. Então, meus queridos irmãos, nós não estamos falando de repetição de sacrifício, nós estamos falando de um memorial sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo. É extremamente importante que você compreenda isso, a fim de que você não tome a ceia do Senhor achando, quem sabe, que você está fazendo um canibalismo, como no início da história da igreja foram acusados os cristãos por estarem comendo o corpo e a carne de Jesus Cristo. Próximos 2 pontos aqui. Nesta ordenança, o Senhor Jesus constituiu seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, pão e vinho, e assim separá-los do comum para um uso sagrado. Tomar e partir o pão, tomar o cálice dele, participando também, e dar ambos os elementos aos comungantes e tão somente aos que se acharem presentes na congregação. Então, a nossa confissão de fé está defendendo aqui também esse ponto que foi tão debatido durante a pandemia sobre a ceia online, né? Conforme eu já toquei nos últimos pontos. Mas ela está defendendo por aqueles que estejam presentes na congregação. Então, é uma questão confessional para nós não darmos a Santa Ceia ou fazermos Santa Ceia de modo remoto. Não faz sentido, conforme nós vimos nos outros pontos. Então, Jesus ele constitui seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, pão e vinho, e assim separá-los do comum para o uso sagrado. Então, quando nós estamos ali fazendo o link da palavra de Cristo, dedicando aqueles elementos para que sejam usados diante do Senhor, como a fonte de memorial do sacrifício de Cristo Jesus, então, verdadeiramente, nós estamos tornando aqueles elementos separados
para aquele momento. Ele é sagrado naquele momento, ele é sagrado para aquele rito, ele é sagrado para aquele sacramento. Não, as coisas não se sacralizam de uma forma permanente. Terminado o rito, terminou o papel dos elementos que sobraram. Já não faz mais sentido algum você torná-los algo tão somente para as pessoas que participaram, né? Eu sou favorável que se arrepie os cabelos aí, que se arrepie os pelos, que a gente deixa até a criançada depois comer aquilo que sobrou da ceia. Já não é mais ceia, já não são mais elementos utilizados na ceia do Senhor. É o momento que os torna importantes. Acabado o momento, na minha opinião, acabou a importância daqueles elementos. Então, nós estamos separando eles, nós estamos compreendendo que há algo realmente místico, há algo da fé ocorrendo ali, que é importante para nós, necessário para nós, diante de toda a congregação. A missa, ou recepção do sacramento por um só sacerdote, ou por uma só pessoa, bem como a negação do cálice ao povo, a adoração dos elementos, a elevação ou procissão deles para serem adorados e sua conservação para qualquer uso religioso, são coisas contrárias à natureza deste sacramento e à instituição de Cristo. Então aqui, interessantemente, nossa confissão de fé está indo nessa direção. Não há como você preservar a sacralidade desses elementos por si só. A sacralidade deles está associada ao momento do rito. Acabado o momento do rito, esses elementos já não têm mais essa sacralidade. Mas algo comum dentro das missas católicas é que o cálice ele é utilizado tão somente por um. As pessoas pegam simplesmente a hóstia e não têm acesso ao cálice. E isso muito se deve pela própria ideia de que a igreja propriamente dita, sendo o clero, quando esse clero participa da Eucaristia, então é como se toda a igreja tivesse participado. Resta ele compartilhar isso com o laicato, né, com os leigos, e então ele faz isso por meio da hóstia, que sequer é um pão de fato, né, ou algo semelhante, ou que nos lembra o partir do pão. Né? São elementos inteiros que são colocados na boca das pessoas. Isso para nós é estranho, é averso ao símbolo da ceia do Senhor, a toda a simbologia em torno da ceia do Senhor, e tampouco a adoração a esses elementos, ela se constitui tão somente em mais uma forma de desviarmos os nossos olhos da pessoa de Jesus e colocarmos em elementos que podemos controlar, que podemos apalpar, que podemos direcionar para onde desejamos. Então, meus irmãos, de modo algum, esses elementos eles são por si só sagrados. Eles não têm mais nenhuma importância depois de terminada o sacramento da ceia do Senhor. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Eu vejo algumas pessoas aí que diziam que até enterravam os elementos da ceia, né? Quando terminava a ceia do Senhor, com medo de fazer o uso daquilo, com medo de estar pecando e tudo mais, de forma alguma, tá bom? De forma alguma. Não há pecado sendo cometido nessas situações, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, façam bom uso daquilo que sobra, não vamos desperdiçar alimento, não devemos fazer esse tipo de coisa, tá bom? Uma próxima, vamos para os textos bíblicos agora. Textos bíblicos, agora é a parte boa, né, rapaz? É a melhor parte. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhe deu, dizendo: toma isto, é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças e o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então aqui nós vemos Jesus instituindo a ceia, orando por esses elementos, separando esses elementos para o serviço sagrado, né, para aquele momento sagrado que é o sacramento, aquela situação
de alimento espiritual por meio dos símbolos deixados por Cristo Jesus. E é por isso mesmo que nós entendemos ou preferimos e decidimos como denominação, como confissão, a partir da nossa confissão de fé também, entender que é uma prerrogativa do ministro da palavra celebrar a ceia do Senhor. Isso porque a ceia do Senhor, ela envolve ensino, meios, ela envolve a forma devida para que seja feita. Então, no desejo de que isso seja observado exatamente como a Escritura nos coloca e exatamente como a nossa posição teológica defende, nós entendemos que só os ministros devam celebrar ou administrar a ceia juntamente com os presbíteros regentes. Então, então a gente, além disso, estamos fazendo algo para o povo de Deus. Você vê que Jesus ele parte, ele não come sozinho. Jesus ele divide o elemento, o pão e o cálice com os seus discípulos. Não é uma coisa para si, não é uma coisa do celebrante tão unicamente, mas ele torna toda a congregação, todo o povo partícipe daquilo que está sendo feito. O texto seguinte: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, aquele problema da falta de amor na igreja de Corinto, que tornava a Santa Ceia, que era um verdadeiro banquete de compartilhamento de alimento, no momento triste da igreja, em que uma igreja que já não tinha mais amor pelo irmão, ou os irmãos não tinham mais amor entre si, acabavam que por usar a ceia do Senhor como um momento de esbanjarem aqueles que tinham muito e de humilharem aqueles que tinham pouco. E acabava que uma festa que era para celebrar a nossa união selada ou possibilitada pelo sacrifício de Cristo Jesus, nos tornando seu corpo, partido na cruz, porém unificado na igreja, de modo que a gente acaba partindo esse pão, esse corpo novamente. É por isso que a ceia indigna, ela está associada justamente a você tomar a ceia, separando, dividindo, causando divisão entre irmãos em Cristo Jesus. Então, queridos, no nosso entendimento, no entendimento da nossa confissão de fé, como Igreja Presbiteriana do Brasil, nós sempre compreendemos que devemos esperar uns pelos outros, dar acesso a todos os membros da igreja a esses elementos, certo? Até hoje em dia é muito mais singela a ceia nossa, Naquele tempo era um banquete mesmo, o pessoal levava comida e acabava que alguns irmãos comiam antes em casa as coisas e depois chegavam na igreja com migalhas, com coisas que não davam para alimentar aqueles irmãos menos afortunados, que acabavam passando fome no momento em que era para a igreja celebrar o amor, cuidar uns dos outros, assim como Cristo cuidou, amou e morreu por sua igreja. Por isso Paulo não pôde, obviamente, louvar a igreja de Corinto. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso aqui, a nossa confissão de fé, ela aponta para a ideia do preceito de homem, para falar da lacuna de uma fundamentação bíblica para o ensino de que os elementos da ceia, eles são sagrados em si, devem ser venerados e olhados como se fosse algo muito distinto da realidade que nós vivemos. Isso é doutrina de homens. Todos os elementos da ceia, eles são o que são, simples como são, as coisas não giram em torno desses elementos, mas giram em torno, obviamente, do momento, giram em torno da palavra profética de Cristo Jesus, daquela palavra de ordenança de Cristo Jesus. É em torno daquilo que o momento gira, mas quando você coloca isso nos elementos, você está sacralizando, você está trazendo ao controle de nossas mãos o sagrado, de modo que podemos manipular o sagrado. Eu tenho muita dificuldade com isso. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim.
Então, dentro dessa questão de que tornar esses elementos contrários ou de uma natureza santa que é contrária ao próprio espírito do sacramento, a gente vai perceber que se nós formos falar de transformação de elementos, se nós vamos falar do sacramento ou do pão e do cálice, ou mesmo que da hóstia, assim, ou seja, nós teríamos de falar daquilo que Cristo diretamente apontou, porque ele apontou para especificamente, este é o meu pão. Então era aquele pão que ele estava, é o meu corpo, né? Então é aquele pão que ele estava segurando. E este cálice é o cálice da nova aliança. Então é aquele cálice que ele estava segurando. Certo? Então, se nós formos fazer essa associação literal com os elementos, a ponto de tornar os elementos sagrados, então tinham de ser tão somente aqueles elementos que Jesus Cristo utilizou na ceia, que até onde eu sei, eles já não existem mais, já tomaram todo o seu caminho aí, e com certeza várias de suas partículas estiveram nos corpos de tantas outras pessoas ao longo desse processo cíclico de nascer, ser colhido, ser comido, ser lançado na terra de novo e tudo mais. Enfim, não tem então como nós retornarmos a nada sagrado, a nada realmente tão importante assim, ou aqueles elementos que Cristo utilizou. Mas se nós compreendermos que Cristo estava estabelecendo tão somente símbolos, nós vamos compreender que o que importa não são os símbolos em si, mas seus significados. Então não me importa que aquele pão foi utilizado na ceia do Senhor. Se ele já foi utilizado ao terminar a ceia do Senhor, terminou a sua utilidade. Não há por que reverenciarmos qualquer elemento, qualquer coisa esvaziado do seu momento, esvaziado do seu rito, esvaziado da sua ordenança, da sua significância. Tá certo? Queridos, seria bom eu poder estar fazendo ao vivo para ouvir, ou melhor, ler as perguntas dos irmãos, que sempre ajudam na aula, trazem assuntos interessantes para nós lembrarmos aqui durante a aula, mas eu espero que a aula tenha sido proveitosa e esclarecedora, e as dúvidas podem ser colocadas aí. Sempre que dá, sempre que eu consigo tempo, eu corro lá e respondo as dúvidas. Se eu não respondi a sua ainda, é porque ainda não deu, tá bom? Queridos, Deus abençoe a todos, excelente domingo e até a próxima.